Os jogadores do Internacional aproveitaram neste domingo mais um dia de folga e se reapresentam na segunda-feira com algumas respostas a serem dadas e depois vem uma curta preparação para enfrentar a equipe do América Mineiro. Nesse vídeo eu vou contar como o Internacional conseguiu arrecadar 25 milhões de reais a mais do que aquilo que arrecadou em 2021 e vou contar também quem é o jogador do elenco que mais está trabalhando neste momento. Aliás, ele foi o único que trabalhou durante esta folga do fim de semana. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 30 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desse domingo. E foi um noticiário que não teve tanta movimentação assim, até porque os jogadores do Internacional ainda estavam de folga, tá? Uma folga dada para que os jogadores pudessem votar, exercer os seus direitos de cidadãos ao longo deste domingo, e por isso o Inter deu uma folga em todo o fim de semana. Liberou os jogadores já no sábado, e por isso, a gente observando os Instagrams e as redes sociais dos atletas, a gente viu que grande parte deles foi para suas terras natais, suas terras locais, local onde votam, provavelmente. Quem é de São Paulo foi para São Paulo, quem é do Rio foi para o Rio, e isso que aconteceu ao longo deste fim de semana. Reapresentação nessa segunda-feira. O Inter treina na segunda-feira pela manhã e já à tarde viaja para BH, onde realiza uma atividade na terça e na quarta-feira à tarde joga contra a equipe do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que pode dar também o título para a equipe do Palmeiras, já que se o Inter não vencer, o Palmeiras conseguirá ser já campeão brasileiro, mesmo sem atuar. O Palmeiras entra em campo na mesma noite e aí o Palmeiras vencendo também já garante o título do Campeonato Brasileiro. Quem será reavaliado nesta segunda-feira é Mikael. Eu já falei aqui durante a semana sobre o susto que ele deu no treinamento de quinta-feira. Ele teve uma torção feia no tornozelo direito, mas, de acordo com as pessoas do Internacional, tudo foi um susto. Ele não teve nenhuma ruptura de ligamento, nenhuma fratura no local. Será reavaliado nessa segunda-feira para saber se tem condições de já voltar a treinar. A tendência é que ele fique de fora da partida contra o América Mineiro, até porque, convenhamos, o Mikael sequer utilizado vinha sendo, então não vai ser uma grande ausência. Preserva o cara mais um pouco para ele poder voltar a treinar quando o tornozelo estiver 100%. Aliás, sobre Mikael, eu gravei um vídeo na tarde desse domingo, trazendo algumas informações sobre as saídas que o Internacional está planejando para a temporada de 2023. O próprio Mano Menezes já admitiu que se trabalha com a ideia de manutenção de 80% do grupo de jogadores para a próxima temporada. Isso significa que 20% vai renovar. Isso significa que mais ou menos 6 jogadores vão deixar o atual elenco do Inter. E eu fiz uma lista dos 6 jogadores que estão puxando essa fila de saídas. Quem está mais próximo de sair? E aí uma informação interessante. Taison e Edenilson não estão nessa lista. É só clicar aqui para conferir. O Mikael, por exemplo, está entre os jogadores com grande possibilidade de deixar o Internacional nessa temporada. Vai aqui em cima e assiste, tá? Eu vou contar agora, e vasculhando hoje o Instagram dos jogadores, para saber o que eles estão fazendo, o que eles fizeram na folga, me chamou a atenção e eu queria compartilhar isso com vocês, sobre o bastidor do dia a dia de um jogador em específico que vem sendo aquele que mais trabalha no elenco do Internacional e que nos próximos meses, com certeza, vai ser o cara com a agenda mais apertada e com o maior número de trabalhos, o maior nível de trabalho. Por exemplo, ele foi o único cara a comparecer no CT Parque Gigante neste fim de semana. Ele foi o único cara a treinar ou a trabalhar, entre aspas, nesse fim de semana. E assim será por muito tempo. Nas férias, na pré-temporada, esse cara vai ter um nível de trabalho diferenciado dos demais. E eu tô falando do Gabriel, tá? Eu pude conversar com o Gabriel rapidamente após o jogo contra o Ceará. E antes do jogo contra o Ceará também, no intervalo da partida. Ele esteve no Beira-Rio, deu apoio para os companheiros. Isso foi possível de observar nos bastidores da vitória do Internacional.
E eu conversei com o Gabriel, ele é muito feliz de ter voltado para Porto Alegre, ele passou já o primeiro estágio da cirurgia de correção da ruptura de ligamento que ele teve no joelho, que era de um repouso, né? Ele estava em São Paulo, ele fez a operação por lá, já veio para Porto Alegre, onde ele vai realizar o tratamento. E aí, cara, o tratamento desse tipo de lesão é trabalho, é fisioterapia, é musculação, é sentir dor. Cara, é uma recuperação muito dura. Que o Moledo passou por ela nos últimos tempos, o Guerreiro a gente viu de perto aqui, o Bosquilha, o Saravia, e que agora vai ser o processo do Gabriel. E no Instagram ele publicou diversas imagens dele, e ele dizendo que tá na hora de ter paciência, tá na hora de ter resiliência, serão 8 meses de uma longa recuperação e que vai ser diária, vai ser no dia a dia. Ele relatou um pouco isso no Instagram com algumas imagens de trabalhos de fisioterapia no CT. O Gabriel é o jogador que mais trabalha no elenco do Internacional. A partir de agora vocês podem ter certeza disso e a gente espera que ele consiga recuperar o seu nível de futebol e que no ano que vem ele possa voltar a ser um jogador importante para o Internacional. Nossa força aqui para o Ruf Ruf. Uma última informação que eu quero trazer aqui, ela foi pensada pelo pessoal do Vozes do Gigante. Um abraço pro Colar, pro Ernest e pro Bess. E é uma informação muito interessante, tá? O Inter arrecadou em bilheteria, neste ano, 25 milhões de reais. E esse número é muito significativo porque ele traz uma ideia do que o Internacional perdeu, por exemplo, no ano de 2020 e no ano de 2021. O ano de 2021 ele só foi ter receita de público lá pelo mês de agosto. E ainda assim, essa receita ela foi reduzida porque os estádios eles só voltaram a ter público liberado lá pelo mês de outubro, novembro. Então essa foi a primeira temporada onde o Internacional teve uma temporada cheia com liberação do público. 25 milhões de reais. Pensem que impacto isso tem só em bilheteria, tá? Sem contar quadro social que aumenta, sem contar venda de produtos que aumenta com o pessoal indo para o estádio. Imagina o que o pessoal viveu no ano de 2021 e no ano de 2020. É muito significativo esse valor, lembrando que o Inter ainda tem outros jogos em casa para atuar, então esse número provavelmente ele vai aumentar até o final desse ano de 2022. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Nesta segunda-feira, eu quero convidar vocês a apostarem nos campeonatos europeus. Por exemplo, em La Liga, tem o jogo de Elche versus Getafe. A odd do Elche está 2,75, o empate está pagando 3, Getafe pagando 2,9. Ou, se vocês quiserem apostar na Roma, tá, que vai jogar contra o Hellas Verona fora de casa, a Roma está pagando 1,93. É só jogar lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!